Eu acho, assim, que a grande inspiração para o nosso ambiente da Iluminari foi a nossa vida cotidiana dentro da nossa casa. Que fosse um espaço que pudesse refletir a nossa rotina, né? Principalmente do dia a dia, o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa roda de conversa, o receber. É a vida acontecendo dentro da casa, né? Como é um espaço gourmet, então a gente pensou que as cozinhas trazem pra gente toda a afetividade do receber, do conversar, dos filhos, da mãe, do pai, da família, da rotina do final de semana, do dia a dia, inclusive, né? Dos acontecimentos que transpassam dentro do nosso ambiente. A sala de estar também com um outro espaço pra gente sentar, conversar, acolher, receber, contar notícia boa, contar notícia ruim, enfim, a vida acontecendo dentro da casa. Então, eu acho que o espaço em si, a leitura dele, seria realmente um espaço de estar, conviver, sentir o cotidiano da nossa vida, né? Da nossa casa, do nosso ambiente de lazer, de viver, de morar. A parceria com a Lumibras me fez trazer para o nosso ambiente elementos que trazem, na verdade, aberturas e portas que agregam no nosso ambiente. Então, quando a gente pensou nesse espaço ter a característica de uma casa de vó, ou trazer algum elemento das casas assim mais farmhouse ou casas mais antigas, né, o que a gente quis explorar nesse ambiente em si, que trouxesse um pouco de afetividade assim, né, para o ambiente e para os usuários que passassem nesse nosso espaço. Então, o que a gente tentou trazer ali para o ambiente foi principalmente esquadrias com aplicação de pinásios, que elas trazem todo esse charme, todo esse aconchego. A gente gosta muito de usar nos nossos projetos também, né, os pinásios, que trazem todo um requinte, uma elegância, traz todo esse elemento clássico, mas também com uma pegada das casas coloniais antigas, né, que tinham todos esses elementos de vidraçaria menorzinho, elementinhos mais decorativos, que a gente perdeu um pouco, né, com a modernidade. Então a gente quis trazer esse elemento que é super alto nos nossos projetos e que a Lumibras sempre nos atende com muito gosto, muita maestria. Eu creio que a robustez das esquadrias que a gente está usando no nosso espaço para dar essa sofisticação, na verdade, é a tecnologia da abertura dos ambientes, porque a gente sabe que a amostra vai estar acontecendo, as pessoas vão estar entrando, vão estar saindo do ambiente, então a porta vai ser usada, ela vai ser aberta, né, com bastante frequência, inclusive, então a gente trouxe um material de bastante durabilidade e resistência para que as pessoas pudessem realmente experimentar o produto em si no nosso ambiente. E o que a gente trouxe de diferente também no espaço foi eu falo que a cereja do bolo. A gente colocou algumas venezianas que trazem assim essa delicadeza junto ao projeto e vão remeter um pouquinho daquelas venezianas antigas das casas coloniais. Então eu digo que a gente trouxe tecnologia aliada com sofisticação e delicadeza. Eu acho que um elemento só para descrever o ambiente como uma essência é difícil, né? Porque a casa em si, para ela existir, ela é um complemento de vários itens, né? De vários elementos. Então, desde o ladrilho hidráulico do piso, que remete àquela casa que a gente tinha antigamente da nossa avó, desde a persiana que a gente tem da janela, né? Aquela veneziana que a gente tinha antigamente como função realmente de vedação, né? Das nossas casas. Então, a iluminação, talvez uma corzinha mais aquecida dentro do ambiente, o tecido, aquela rendinha da cortina, são elementos que a gente tinha muito isso, eu falo por mim, né? Tinha muito isso na minha vida de infância. E a gente foi perdendo alguns elementos no decorrer do tempo, justamente pela modernidade, a arquitetura foi se refazendo, a gente foi criando outros tecidos, outros materiais, outras maneiras de compor a casa. E a gente perdeu um pouquinho daquela coisa afetiva da nossa casa de antigamente. Então, eu digo que a mostra pode trazer um pouco da minha memória afetiva de infância, de como eu teria minha casa hoje dos sonhos. A minha casa seria essa, com identidade das coisas que eu vivenciei na minha infância, né? Seja o piso, seja a esquadria com detalhe do pinásio, a veneziana, a iluminação, então o sofá, né, o tecido da cortina, são vários elementos que vão compor dessa casa como uma releitura da minha memória de infância.
Eu gostaria que as pessoas que visitassem o nosso espaço tivessem a sensação de viver realmente numa casa com conforto, carinho, acolhimento, sensação de paz, de bem-estar, que realmente é o que um lar deve ter hoje, né? Pra gente, que vive uma vida tão corrida, tão tumultuada. Então, estar em casa hoje, eu vejo que é uma pausa, né? Uma pausa pra gente se reconectar com os nossos familiares, com a nossa vida. É um tempo de descompressão, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que as pessoas vivenciassem um pouco, talvez, as memórias afetivas da nossa infância, do nosso passado, né? Eu tenho a impressão que o tempo passava mais devagar, a gente apreciava melhor a nossa casa antigamente. Então, a gente trouxe elementos para esse espaço para tentar trazer essas memórias de afetividade, daquele tempo que a gente passou, né? Para trazer essas memórias agradáveis novamente para o nosso dia a dia. Que as pessoas possam ocupar mesmo ou sentir o tempo passar mais devagar dentro da nossa casa.